Bolsonaro, meu companheiro aqui de bancada. Vamos abrir a câmera para o pessoal. Aí, tudo bem, Bruno? Tudo bom, Andresa? Boa tarde. Boa tarde. Olha, nasceu o vice do Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar, que eu já postei aí nas redes sociais, que não vai durar 24 horas. Então, vamos ver se eu vou acertar ou não nessa aposta, porque tem muita coisa com relação ao Alfredo Gaspar. Antes de eu contar ali todos os impasses com relação a ele, Bruno, eu queria saber sua avaliação sobre essa definição de uma chapa única. É normal, assim, eleições presidenciais com chapas, como é que a gente chama? Próprias, assim, né? Puras, né? Puras, chapas puras. Olha, Andresa, normal não é, né? A gente tem um processo eleitoral que está muito diferente de outros tempos, em que você tem o principal candidato da oposição isolado do ponto de vista político. Né? Todos os partidos, e vamos dizer assim, os partidos grandes, que inclusive fizeram parte da gestão Jair Bolsonaro, abandonaram o barco. Então a solução foi tentar encontrar um caminho puro, uma chapa pura. Eu estava pensando, logo quando fez o anúncio, eu fiquei na dúvida, analisando, né? Eu pensei, falei, olha, me parece aquele jogo de soma zero, sabe? Não vai atrapalhar, também não vai ajudar. Mas olha, depois de passar o dia, as notícias, a repercussão, me parece que mais atrapalha do que ajuda. É um nome que tem diversos problemas para se explicar e muito pouco a contribuir. Até porque uma das curiosidades que eu tive foi de pegar a pesquisa recente que nós fizemos no estado de Alagoas e cruzar intenção de voto do Alfredo Gaspar com o Flávio Bolsonaro. E ele está completamente dentro do voto do Flávio Bolsonaro. Ou seja, não agrega absolutamente nada. É um reforço de posição. O que tem me parecido um pouco, Andrés, é que isso alguns colegas também, analistas, pesquisadores, têm uma opinião sobre essa eleição que eu divirjo frontalmente, de que essa eleição está dada. É Lula ou Flávio. Tem muita gente achando isso. E me parece que a campanha do Flávio também acha isso. E quando escolhe um candidato com esse perfil, me dá mais a impressão de que, assim, eu só não posso perder o que eu tenho. Sabe aquele jogo que está indo para a prorrogação? Vamos segurar? Me parece que é essa a sensação e que daí, num segundo turno, vai para a imprevisibilidade das rejeições e etc. Mas eu quero dizer que em cenários negativos, como a gente está vivendo, de aprovação dos incumbentes, talvez possa se ter surpresas. Em que sentido? De outras candidaturas crescerem nesse processo. Isso é muito... O Brasil, desde 89, em todas as vezes que o incumbente estava em posição negativa nas pesquisas, e negativa no sentido da aprovação desse incumbente, as oposições tiveram alguma chance. E, normalmente, nomes que estavam um pouco fora da caixa. Né? Em 89 foi Fernando Collor, que ninguém esperava. Em 2002, um Lula que se repaginou, porque aquele Lula estava dado como acabado, né, depois de 3 derrotas presidenciais. Em 2018, o Jair Bolsonaro. E talvez a única que tenha sido, vamos dizer assim, usando um termo até não politicamente correto, a papai e mamãe, né, foi 2002, quando você teve o Lula, até porque você não tinha nenhuma outra candidatura que parecesse alguma outra coisa disruptiva. Né? Você tinha o Ciro Gomes cansado e a Simone Tebet do MDB. Era isso que você tinha em 2002. Então, quando você olha para o cenário e olhando para o que está vivendo esse momento do Brasil, olha, não me parece essa análise que talvez a maioria das pessoas estejam achando isso. E eu quero dizer, talvez seja o mais provável, mas dizer que está acabado, eu tenho muita discordância disso. Acho que a eleição vai começar agora. Eu concordo com você. Quanto que o Alfredo Gaspar é conhecido do eleitorado? Não sei se vai ter pesquisa com relação a isso, mas ele foi um ator importante da CPI do INSS e foi assim que ele conseguiu também ascender politicamente lá em Alagoas, a ponto, né, de hoje ser
o candidato com mais chance de vitória ao Senado, né? Inclusive na frente de Renan Calheiros e Arthur Lira, que são dois nomes nacionalmente que ocuparam espaços bastante importantes na política. Dá para ter uma noção ou ainda está difícil? Olha, não tem nenhuma pesquisa, até porque ele não estava nem no radar, nem né? No radar, mas, é verdade. Mas assim, Andresa, pela experiência que a gente tem de pesquisa, e é só sair na rua aqui, nós estamos numa cidade que tem uma classe alta grande, como Brasília. Sai na rua e pergunta quem é Alfredo Gaspar. Eu duvido que de 10 pessoas que a gente parar, talvez meia responda. Né? Ou seja, o índice deve ser muito baixo de conhecimento sobre Alfredo Gaspar. E ele só traz uma coisa, né? É um candidato que fala de segurança pública porque foi secretário de segurança pública, isso é outro dado importante. Ele foi secretário de segurança pública do Renanzinho. Ele não foi secretário de segurança pública de um governo de direita. Ele foi do filho do Renan Calheiros, do Renan Filho. Ministro do Lula. Ministro do Lula. Ele foi secretário de segurança nessa época, né? Depois romperam, né? Mas tem essa pauta da segurança pública. É um nome do Nordeste, né? Que eu não sei até que ponto que isso quer dizer alguma coisa, até para o eleitor nordestino, né? Até porque do outro lado o Lula é nordestino. Então, não tem é uma coisa que me parece meio forçada. E aí tem uma outra coisa, que parece uma briga de família, né? Porque parece que ele é escolhido por conta da CPI do Lulinha, que está investigando o Lulinha. Uhum. Vai ficar parecendo uma briga das capitanias hereditárias, ali, os filhos, os fidalgos brigando, né? Parece uma briga do filho do Bolsonaro com o filho do Lula. O fato é que nunca se falou tanto em vice, né? Nessas eleições aqui, realmente, o assunto virou quem que vai ser o vice, porque o Flávio Bolsonaro ficou tentando, né, conseguir ali o apoio do Centrão e não conseguiu. Mas uma coisa também que o pessoal do Flávio fala, que é interessante, Bruno, é que quando o Jair Bolsonaro ele era presidente da República, ele tinha o apoio do Centrão. Quando ele se candidatou à reeleição, o Centrão foi com ele. Ele conseguiu esse apoio. Agora, o Lula tem o apoio do Centrão. Porque, querendo ou não, o Centrão está no governo do Lula. Tem ministérios no governo do Lula. E o Lula não conseguiu carregar o Centrão com ele. Então, também não é correto dizer que o Lula também não perdeu nesse jogo. É claro que o Flávio perde mais, porque o Flávio não tem a caneta e o Flávio estava buscando, né, esse apoio. O Lula tem o governo na mão. Mas o fato é que ele não conseguiu também o apoio de quem estava dentro do governo dele, e o Bolsonaro tinha conseguido, né? É que tem uma coisa aí também, né, Andresa? Os caciques do Centrão eram pessoas muito mais identificadas com o bolsonarismo do que com o lulismo. Né? Se a gente olhar para o Ciro Nogueira, do PP, tudo bem, lá atrás ele foi Lula, que é uma característica do Centrão. Lá atrás foi Lula, mas ele foi o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Então esperava-se que o PP, por exemplo, tivesse, e vários candidatos do PP tiveram apoio do Bolsonaro, né? Tanto que surgiam nomes do PP para vice, como, por exemplo, da senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Então, os grandes nomes do Centrão foram mais identificados com o bolsonarismo por uma circunstância. Eles estiveram no governo, republicanos. Né? O Marcos Pereira é presidente do partido, que tem talvez o principal nome do bolsonarismo fora do Jair Bolsonaro e fora da família Bolsonaro, seja o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é do Republicanos. Então esperava-se que o Republicanos pudesse compor uma chapa. Seria mais natural que ele tivesse numa chapa com o Flávio Bolsonaro. Então, talvez por essas movimentações, diga-se que, olha, o Bolsonaro não, o Flávio Bolsonaro não conseguiu amealhar essas pessoas. E os que estão, e é muito interessante, porque daí o Centrão acabou abrindo mão, né? E o nome que o Republicanos tinha no ministério foi talvez o único voto aí da direção nacional do Republicanos que quis ficar com o Lula, que foi o Silvio Costa Filho, que era ministro da aviação, dos portos e aeroportos, né? Porque é de Pernambuco também. Em Pernambuco, né? Se você não tiver com o Lula, você não ganha a eleição, tanto que tem os dois candidatos ao governo ali disputando a tapa, o Lula no palanque.